Estou praticamente há esses 2 meses sem medicação para dor, né? Por quê? Eu entendi que a chave não está no remédio, né? A chave está na tomada de consciência e no ajuste. Então, assim, hoje em dia é bem mais fácil perceber o que me tira do eixo, né? E às vezes é bem rapidinho para reorganizar, e assim como a dor vem rápido, ela vai embora logo mesmo, né? É só mudar o foco, é só realinhar. Então, nesse aspecto aí, tá bem interessante, né? Medicação também de pressão que eu tomava para regular a pressão, também já não preciso mais dela, né? Tava até baixando demais, acho que você lembra. Tava Sim, ficando, né? Bem abaixo, e aí eu fui diminuindo aos poucos, e acredito que já tem quase 2 meses. Eu não tomo mais medicação para pressão. Quando eu percebo que ela está alta, aí vem a respiração, né? Vem esses. Que entra também a questão do equilíbrio, né? Que é uma prova clara de que dá certo mesmo, né? E sim. aí, na segunda ferição, tipo, 2, 3 minutos depois, ela tá normal, né? Hipertensivo, excelente. Vamos dizer assim, né? Tem hora que eu fico até Sim, impressionada como dá certo. No meu caso, né? Deu muito certo. E a questão, assim, de conciliar bem o tempo, eu entendi o seguinte: por mais que a gente tente, uma hora ou outra não vai dar certo, né? Então, a linha é tipo, não dá para a gente ter tudo. Em um momento, eu vou conseguir focar mais num aspecto, fazer ele bem feito. E o outro, depois, eu posso dar uma atenção mais especial e ele, né, ser organizado. Então, desse jeito, sabe, fica mais fácil na mente. Nem sinto tanta pressão, né? E consigo conciliar as coisas. excelente. Isso é muito importante porque muitas vezes nós vivemos a vida querendo dar conta de tudo, né? Hum. E aí é justamente no fato de que nem sempre vamos dar conta de tudo que nós nos estressamos, que nós, assim, nos sobrecarregamos. E aí Exato. que entra os desequilíbrios secundários, alteração da pressão. Então a gente fica muito mais estressado, muito mais irritado e vai desencadeando uma série de outros sintomas. Então, o ponto é esse, né? Nós temos, eu sempre falo, né? Vamos ter o equilíbrio no sentido de analisar o que de fato é possível e o que de fato nós desejamos. Porque nós desejamos muitas vezes várias coisas. Não, eu tenho isso para fazer, aquilo outro, tal e tal responsabilidade. Mas muitas vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, ser realista conosco mesmo, né? E é aí que os problemas eles começam a aparecer por tentarmos dar conta de tudo, né? Mas, O equilíbrio, então, pode estar também em a gente reconhecer a limitação, sim, né? E fazer o que é possível. exato. Porque dessa forma a gente vai conseguir evitar a sobrecarga mental, física, emocional, e aí a gente consegue ter um maior controle sobre a maneira como vamos reagir diante ali das adversidades, diante das circunstâncias que nós precisamos encarar no dia a dia, não é mesmo? Imprevistos, né? Que era um Exato, detalhe meu, né? exato. Uma dificuldade minha. Exato. E assim, durante esse processo, durante esse programa, Elizabeth, nós tivemos várias etapas. E a constelação familiar foi uma delas. E como que foi para você assim, logo quando você ouviu e soube que iria ter a constelação familiar como parte aí do tratamento? Você já tinha ouvido falar antes sobre a constelação familiar? Tinha dúvidas, questionamentos sobre o que era, como funcionava? A primeira vez que eu vi foi no status de Lourdes, da sua tia. Uhum, Nunca tinha ouvido falar nem a expressão. uhum. E racional como eu sou, né? Assim, bem, não vou dizer bem preconceituosa, mas realmente não entendi nada, né? E aí estava na expectativa da aula, porque você falou que ia explicar, né? E acredito que você lembra que na minha constelação, logo de cara,
eu fiquei totalmente confusa, porque não entendia a lógica do processo, né? Mas aí foi com alguns dias, né, dentro daquela semana, que eu fui vendo que tinha muito sentido, que você mandou para mim depois, né, as frases, a colocação ali das pessoas dentro da minha família, né? Avós, pai, mãe, tudo. Eu mesma, né, a criança interior. Aí foi, assim, acho que foi o divisor de águas mesmo no tratamento, no meu caso. Foi o que mais fez a diferença. E assim, o que é que mais te chamou a atenção? Qual que foi o principal entendimento que trouxe clareza sobre as suas questões, sobre os seus bloqueios emocionais que você disse assim, poxa, é isso. E a partir dali você já começou a tomar consciência, né, e a meditar naquilo. E claro, aplicar os devidos ajustes. Eu acho que foi entender como que as coisas funcionavam na minha mente. Você sempre explicou que tem uma diferença, né, entre o que a gente acha, né, a nossa percepção, e o que está no inconsciente. Eu não tinha acesso a isso, né? Então, dentro da constelação, aí você me explicou o que havia no meu inconsciente. Então, foi isso que foi a virada para mim, né? Me colocar no meu lugar, na minha posição devida, né? Entender ali o papel dos pais, né? Foi bem interessante, dos avós. E eu acho que a parte mais que destravou no meu caso foi aquele finalzinho lá que você fez. Você explicou, né, qual eu achava que era o meu problema, do que eu já vim entendendo, né, das aulas, dos acompanhamentos, mas que tinha um verdadeiro problema por trás, que eu até então não tinha identificado. E logo na sequência você apresentou qual a solução para isso, né? E eu gostei que você, assim, de cara a gente não absorve tudo, né? Não tem como absorver tudo. E aí alguns pontos você mandou para mim, né, no privado. Por isso que depois eu consegui refletir melhor. Vi que fazia sentido e me esforcei para colocar em prática, né? E até aquela outra dica que você deu, que no meu caso era muito importante, né? Antes de entender, aceite, porque depois vai fazendo sentido. E eu estou me esforçando para fazer isso, sabe? Deixar só que a mente, né, racionalize tanto a ponto de não aceitar certas coisas e ficar naquele bloqueio para mim. Isso. E parabéns aí por seus esforços, porque de fato, para uma pessoa assim, para todas as pessoas que tendem a ser muito analíticas, né? Desejar sempre entender o passo a passo de cada questão antes de aceitar ou de tomar uma decisão de sim ou de não, é muito desafiador quando elas estão diante de algo novo que nunca ouviram falar, que não conhecem, né? Então, no seu caso especificamente, eu percebi e vi que para você iria ser um pouco mais desafiador esse processo. Mas parabéns por você ter se permitido e aos poucos, né, e tomando essa consciência e entendendo. É como eu falo, aceita e aí depois você entende. Então assim, se permite passar pelo processo. E no decorrer do processo você vai entendendo as peças, né? Vai se encaixando e dessa forma vai facilitando mais. Parabéns aí, porque de fato, né, nós observamos o quanto que houve aí uma evolução, né, devido a essa sua permissão. E assim, além do acompanhamento individual, nós tivemos também as aulas em grupo, né? Para você, Elizabeth, qual que foi o principal aprendizado? Assim, o que é que te chamou mais a atenção no decorrer das aulas? Olha, essa questão de tomar consciência, sabe? De vários aspectos, né? Desde, por exemplo, o histórico familiar da gente, né? Situações traumáticas na vida de outras pessoas, de ancestrais meus. Isso aí eu nunca imaginava que afetasse, porque eu só pensava assim, eu não vivi, não fui eu que vivi, não tem nada disso em mim. Mas aí você explicou que sim, né? Nos provou, nos mostrou isso. Outra coisa também que eu achei assim muito interessante é que a questão também de abortos, né? Aquilo ali foi incrível.
E aquela falta, aquela pessoa, né, que não teve oportunidade de se desenvolver, crescer junto com a família, outros membros, né, em gerações posteriores, podem carregar aquela sensação de abandono. Então, foram detalhes, assim, foram fatos que você trouxe à tona que eu nunca tinha nem ouvido falar, que para mim foram novos, muito novos, né? Foram apresentados, mas que realmente justifica e explica muitas sensações, né? De muitas pessoas, muitas situações que a gente vive. Então, essa questão de tomar consciência, do autoconhecimento, né? De a gente prestar atenção no nosso corpo também, né? Que o corpo diz muitas coisas. Quando você sente alguma dor, né? Ou algum sintoma, isso quer dizer algo. Isso daí foi incrível. Outra coisa também que eu achei muito interessante é a questão da repetição do padrão do comportamento, né? Parte de pais e tal. Às vezes a gente rejeita tanto um comportamento de um parente nosso e se olhar direitinho a gente é parecido, né? Muito semelhante. Então a gente precisa refletir, pensar nisso, né? E sabe o que acontece? Além de a gente se sentir melhor com a gente mesmo, a gente entende melhor os outros, até de fora da família da gente, né? A gente começa a enxergar porque alguns agem de determinadas maneiras, a gente tem mais paciência, mais empatia. Aí essas questões que você foi mostrando ao longo das aulas, né, dentro do conteúdo que você apresentou pra gente, foi muito significativo, esclarecedor, muito esclarecedor e ajuda realmente a gente a lidar conosco mesmo e com o próximo. Exato. E assim, durante o acompanhamento, né, tivemos as sessões individuais, as sessões em grupo, as aulas. Para você, no seu caso, qual que foi a importância do acompanhamento individual? Como que o suporte foi de ajuda no seu caso, especialmente? Ser sempre muito prestativo, né? Sim, atento, cuidadoso, né? Porque eu notava, às vezes eu até pensava como que ele dá conta, né? De tanta gente ao mesmo tempo, fora os outros pacientes, né? E a rotina, a sua vida pessoal, né? Mas assim, você era bem prestativo e bem atencioso mesmo, né? Fez várias vezes ajuste na alimentação, por exemplo, no meu caso, né? Deu orientações, respondeu minhas dúvidas, né? E assim, isso aí foi muito bom, muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Algumas coisas assim, passos, né, que eu queria, aí pedir orientação. Você também nunca, como até mandei no relatório, né, sempre sutil, né, nunca foi tão assim direto com o que eu deveria fazer. Olha, com tanto tempo você tira essa medicação e tal. Vá seguindo. À medida que você for vendo, depende do que você se permitir. Então, esse tipo de incentivo que você dava, no meu caso, foi muito importante para ir evoluindo. Excelente. E assim, olhando para o acompanhamento, para o processo terapêutico de uma forma em geral, fazendo uma análise final, como que você descreve tudo o que você viveu aí ao longo desses 2 meses? Qual que é o sentimento que predomina? Quais as lições que você conseguiu perceber e destacar aí que você vai levar de hoje em diante para a sua vida? Olha, pode-se dizer assim, eu não sei se eu vou me expressar bem, mas eu acho que eu tinha um pouquinho de preconceito, né, com a terapia. Não sei, eu achava que era mais para pessoas que talvez tivessem bem mal, né, da saúde mental. Mas a questão que eu notei é que realmente eu não tinha conhecimento dos fatos, né? É bem diferente do que eu achava que fosse. Muito diferente, muito mesmo, muito. E eu lembro até que uma vez eu te perguntei qual a diferença entre, né, terapeuta, psicólogo, né? E você me esclareceu bem. Então, eu achei que foi um caminho muito significativo, rápido, né? Bem rápido, veja, em pouco tempo, né? Não só no meu caso, como no das outras meninas, dos outros do grupo, né? A gente nota resultados rápidos e muito significativos. Então, aquela minha ideia caiu por terra. E a vontade que dá, sabe qual é? É a gente falar para todo mundo, né?
É a gente querer que outras pessoas que estão numa situação assim difícil, né? Ou nem tão difícil, mas assim, poderia ajudar qualquer pessoa. Poderia ajudar qualquer pessoa, né? Principalmente quem mais precisa. Então, a vontade que dá é essa, é comentar, é falar. Às vezes a gente nem quer comentar tanto, quando percebe já está falando. Exato. Com a empolgação, né? Falando com a empolgação, com a propriedade, com a certeza. Quem ouve, escuta e já logo pergunta: como é? Como foi que você fez, né? E aí a gente continua. Excelente. E é exatamente o que eu sinto, né? Quando, assim, muitas vezes a ideia não é nem estar falando sobre assuntos terapêuticos, né? A saúde mental, saúde emocional, mas tudo na nossa vida está vinculado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Muitas vezes as pessoas, eu percebo algumas pessoas falando, poxa, mas aconteceu determinada situação com pessoa X, e isso causa um espanto, uma surpresa, ninguém esperava. E logo na minha mente já começa, né, pensar nos possíveis cenários que pode ter levado aquilo ali. Então, o meu desejo, o nosso desejo, quando tomamos esse conhecimento, esse entendimento, é tentar explicar, né? Ajudar as outras pessoas a terem entendimento. Mas eu sempre falo para vocês, né? Nem todo mundo ainda está preparado, nem todo mundo ainda está aberto para, de fato, mergulhar em si mesmo, se conhecer e dessa forma ajustar a sua vida. E está tudo bem. Cada pessoa tem o seu tempo. E parabéns para você, Elizabeth, por você ter se permitido, né? Você me mandou aí no último relatório muitas conquistas, né? Desde a melhora na saúde física, o negócio, o trabalho, né? A profissão aí que você junto com o seu marido iniciaram, os resultados, o sucesso que está sendo, né? Então, tudo isso é muito gratificante observarmos isso, né? E principalmente vocês estarem se sentindo bem, feliz e realizado, porque quando a gente está bem no trabalho que a gente desempenha, aí não tem tempo ruim, né? A gente e a nossa frequência, a nossa vibração de alegria, de contentamento, isso vai atrair as outras pessoas. Pois, além do produto ser de qualidade, as outras pessoas vão ficar se sentindo muito bem, estar em um ambiente onde tudo está fluindo, né, livremente. Isso é muito gratificante, viu? Parabéns. Muito bem. E aí vamos lá, eu vou compartilhar agora alguns pontos que eu observei nas suas íris, né? Nós já fizemos várias análises das íris, já conversamos sobre vários pontos, né, vários aspectos, mas eu trouxe aqui um ponto, deixa eu ver aqui, a imagem, não, deixa eu ver, é essa mesmo. A imagem, fiz um comparativo aqui das imagens que você me enviou. Deixa eu ver aqui se foi nessa. Pronto, foi nessa aqui, ó. Ó, essas são as suas imagens. Eu resgatei a primeira imagem que você me enviou lá no comecinho, que é a imagem de cima, e a última imagem que você me enviou, essa de baixo, né? Talvez algumas pessoas elas vejam assim e dizem, eita, teve uma, né, parece que ficou mais azul, de fato, devido ao tratamento, né, os ajustes com a alimentação, a suplementação que você fez, teve uma mudança na coloração, indicando assim a limpeza do organismo, desintoxicação e tal. Mas nesse caso especificamente, deu essa mudança na tonalidade da íris devido à iluminação. Então, a iluminação, se tira foto de dia ou de noite, a iluminação que se utiliza pode dar esses reflexos e aí a coloração da íris mudar um pouco, tá? Mas, apesar disso, os resultados são significativos. Nessa análise, eu observei que aqui a sua pupila, ela está levemente com alguns achatamentos, principalmente ali na parte mais inferior, tá? Então, eu quero trazer aqui uma análise sobre alguns pontos em relação a esse leve desalinhamento da pupila que está diretamente ligado ao desalinhamento das vértebras da lombar, certo? Todos nós observamos aí, né? Eu digo assim, eu, você e, enfim,
quem observar essas íris, observamos a presença desse sinal aqui, ó, dessa manchinha, tá? E conforme a Elizabeth falou anteriormente, ela é uma mulher mais racional. Então, apresenta essa manchinha, esse sinal da íris, que já reforça ainda mais, né, Elizabeth, essa sua característica de ser uma mulher assim mais que gosta de ter o entendimento. Isso é muito importante, isso é muito válido, faz parte da sua psique, faz parte da sua personalidade. Ter entendimento passo a passo das coisas, como que funciona, para que dessa forma você se sinta confiante. Acontece que todas as pessoas que apresentam esse lado mais racional, mais forte, mais predominante, tendem a ter também uma maior rigidez mental, uma maior rigidez física também. E essa rigidez mental, emocional e física vai causar uma sobrecarga, principalmente nas nossas vértebras, na nossa coluna, especialmente nas vértebras da lombar. Então, essa rigidez pode desencadear muitos desconfortos ali na região da cintura, do quadril, dificuldades para se locomover, dificuldades para ter uma maior mobilidade, tá? Claro que essas rigidez, esses incômodos físicos, eles poderão ser intensificados, principalmente quando houver um conflito emocional muito forte pendente, e aí esse conflito emocional vai se somatizar à parte física, que aí no caso a pessoa ela pode estar mais sedentária, pode estar com sobrepeso, que não é o seu caso, mas assim, sempre vai se somatizar o aspecto emocional com alterações físicas. Então aquela pessoa ali que ela não tem uma maior mobilidade, pois não se exercita, e aí vai ficando toda travada, toda enrijecida. Então, nesse caso, essas pessoas elas poderão sofrer mais com esses incômodos na lombar. Agora vamos entender. São 5 vértebras da lombar. E o que é que significa, qual que é a relação dos conflitos emocionais com as questões físicas que podem desencadear essas dores? Principalmente, precisamos entender que a nossa lombar, ela é a nossa base de sustentação. O nosso quadril, cóccix e também as vértebras lombares, elas nos dão aquela base para sustentar a parte superior do nosso corpo. Logo, todas as questões emocionais familiares dos nossos antepassados, todas as questões, os traumas não resolvidos, as questões da nossa árvore genealógica, isso vai exercer um profundo impacto nas dores, nos incômodos que nós sentimos. Então, sempre que eu sinto dor, desconforto, rigidez, dificuldade para me mover, eu preciso olhar e avaliar. Será que existe alguma questão emocional da minha família ainda pendente? Então, esses pontos eu quis destacar nessa análise para fazer com que você sempre tenha isso em mente. E dessa forma, quando sentir, se caso vier a sentir qualquer desconforto, ó, primeiramente, antes de tomar qualquer medicamento, suplemento, fazer uma pausa, respirar fundo e sentir o que é que ainda está fora do lugar. O seu corpo vai te mostrar, através dos sintomas físicos, em alguma parte específica do corpo. E ali é acolher aquela dor, encarar como um sinal, como uma resposta e dizer: não, peraí, o que é que isso vem para me ensinar? O que é que eu preciso aprender? O que é que eu preciso ajustar com isso? E dessa forma, olhar, buscar o direcionamento sobre como resolver, como tratar, e dessa forma para que você possa viver bem, né? Interessante os pontos que você colocou, né? Realmente, a foto foi tirada uma claridade diferente, né? Aí você ficou mais o detalhe da pupila lá foi interessante. Muito interessante mesmo. E acho que foi bem no tempo da foto mesmo. Eu senti dor na lombar uns 2 dias. E eu dificilmente tenho dor na coluna. É
Então é isso, Elizabeth, esse ponto que eu trouxe aí, essas questões, tá? Eu quis destacar e que você possa meditar, refletir naquilo que tudo a gente já viu e viver bem da melhor forma possível nesses dias aí turbulentos, né? Mas a gente faz a nossa parte e dessa forma a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, tá bom?